Graça e paz abençoada. Graça e paz. Nove horas e 5 minutos. 9 horas e 5 minutos. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou com a minha Bíblia aberta, abençoados. Olha, vamos orar, não é? Hoje vou fazer uma oração em cima desta palavra, não é? E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, eu postei no Facebook, não é? Sempre quando eu faço meu evangelismo por aí, eu... ao final faço a ministração e tal, e ao final eu digo para a pessoa: não viva neste mundo sem conhecer a palavra de Deus. Os cristãos na terra não podem viver sem conhecer a Deus, sem ver a Deus. Não pode, abençoado. Essa semana eu vi Deus. Ah, Maria, conta aí. Não vou contar, abençoado. Eu não vou contar porque tem muito incrédulo, não é? Incrédulo é incrédulo, abençoado. Não vou contar. Vi 2 vezes um mover pequenininho, mas muito legal viver assim. O Senhor, Ele... Você olha e Ele faz assim, Maria. Ele falou comigo essa semana. Faz assim. E aí eu fiz. 2 vezes. Então, abençoado, não adianta ficar contando. Aí tem joio, né? O joio no meio do trigo. Não pode arrancar agora, então, né? Só quando Jesus vier vai fazer isto, não é? Então, tem muitos incrédulos, né? Nessa live. Tem muitos incrédulos no YouTube. Então, graça e paz, abençoada Ivanilda. Então, não dá, né? Então, não dá, mas... eu vejo o Senhor, é muito bom viver assim. Eu vejo o Senhor, é muito bom viver assim. Então minha Bíblia está aberta e eu vou começar a minha ministração que o Espírito Santo me deu, não é? João 14. João 14, verso 26. Jesus falou segundo a sua carne quando passou um tempo aqui na terra. João 14, verso 26, que alegria, já estou sentindo um gozo, já estou sentindo uma alegria, já estou entrando em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, já estou entrando no reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Peguem os pratos e se sirvam da palavra do Senhor. Peguem os pratos e os garfos, que vai ser servido uma ministração vinda do alto. Dalva Lima, minha parceira evangelística. É bom que seja de 2, Dalva. É bom que seja de 2, Ivanilda. Então, abençoados, João 14, verso 20, João capítulo 14, verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Que palavra é abençoada! Que palavra! João 14, 26. Vos ensinará todas as coisas. O Consolador, Jesus falando ainda vivo, dizendo que o Consolador viria, não é? E ele veio e chegou e se manifestou para nós e nos batizou com o seu Espírito. Romanos 6,
3, não é? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará. Este está nos ensinando, o Espírito Santo, o Consolador, está nos ensinando. Quando eu digo está nos ensinando, não está ensinando só a Maria, está ensinando a vocês que estão entrando nessa ministração. E glória a Deus pela vida de vocês. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, de tudo o que tenho dito. O Espírito Santo na hora de uma confusão, o Espírito Santo na hora de uma confusão, se você tiver muito manifestado aí na carne, abençoado, na hora de uma confusão, entre tapas e beijos aí, o Espírito Santo vai se manifestar e vai te lembrar da palavra. O Espírito de Deus não é confusão. Então, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito, disse Jesus, segundo a sua carne, não é? Essa Bíblia aqui, olha, a Bíblia é bem legal, né? Quando tá a letra vermelha assim, abençoada, é Jesus, segundo a sua carne, falando. E a letra preta, ó, tá vendo? É quem tá escrevendo. Uma vez o Espírito Santo me disse, não é? Eu estava escrevendo no meu caderno, tá aqui meu mover, que a gente vai trabalhar agora com esse mover que o Espírito Santo me deu, não é? Rosália Santos, um abraço, amor, ministra da igreja, não é? Rosália, um beijo, amor. E aí eu tava com uma caneta azul e uma caneta vermelha e uma caneta azul, e aí eu escrevia, né, no meu caderno. E aí quando eu olhei pra caneta, o Espírito Santo me disse, tá certinho, Maria, você tá escrevendo com uma caneta preta e uma caneta vermelha. Caneta vermelha você escreve a palavra do Pai, a palavra que vem do alto, a palavra profética, não é? Então, o que é a palavra de Deus? Isto, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então aí o Espírito Santo me ensinou, você tá certo, ele estava conversando comigo, você tá certo. Caneta preta, quem está escrevendo? João. Caneta vermelha, quem está falando? O Pai, Jesus. Isso, viver desse jeito, Damares, um abraço, amor. Viver desse jeito é bom demais, abençoado. Todos os filhos de Deus têm que viver desse jeito. Vou falar, todos os filhos de Deus têm que viver deste jeito, deste modo, nessa nova aliança. Quando eu vou aqui minha Bíblia tá aberta, ó, tá vendo? E quando eu vou aqui pra página aqui, não é? Estou aqui em João 14, quando eu vou para o capítulo 15, olha lá, ó, Jesus continua falando, ó, então quando você lê a Bíblia, você delira. João 15, verso 14, só foi olhar assim de lado, ó, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, olha aqui, amém, abençoado, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, olha para o mover. Alô, não é para ficar olhando meu cabelo, a minha unha, meu batom, meu óculos, que cor de óculos que eu tô. Alô, aos carnais aí, não é para ficar me olhando, é para ouvir. Aquele que tem fé, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus vem pelo ouvir. Alô, carnais, não é pra ficar olhando minha unha, a cor da minha roupa, como é que a Maria tá, se a Maria tá hoje bonita, se tá feia, que óculos, que cor de batom, que presilha que ela tá na cabeça. Alô, carnais, eu tô falando da palavra de Deus, abençoados. Alô, eu tô falando que o Espírito Santo vai vos ensinar a palavra de Deus, assim como ele está me ensinando. João 15, quando você olha do lado, Jesus ele disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, quem está falando é Jesus, quem está falando é o Senhor. Não é a Maria que está falando, a Maria só é um vaso, um instrumento usado por Deus. A Maria só é um instrumento, quem está falando é Jesus. Eu sou, esta é a palavra de Deus. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Sem mim nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada, Dava Lima não pode fazer nada, Damares não pode fazer nada, Rosária não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada se não é o Espírito Santo guiar e ensinar e lembrar. Ninguém pode fazer nada. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Este vai dar muito fruto para o Senhor quando passar a ser guiado pelo Espírito Santo, quando passar a conversar com o Espírito Santo, quando passar a ser ensinado pelo Espírito Santo. Esse vai dar muito fruto para Deus. Mas é bom que todos lembrem: sem mim nada podeis fazer. Esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Onde eu estava assistindo a novela das 6 e o padre lá da novela das 6 falou: todos os caminhos levam a Deus. Todo caminho não leva a Deus. O que leva a Deus é o Espírito Santo. Vamos orar, abençoado, em cima dessa palavra. Pai amado, Pai querido, obrigada, Consolador, Espírito Santo de Deus. Aqui ano passado, Jesus disse que o Consolador virá. O Consolador chegou. Estamos batizados com o seu Espírito. Temos mente de Cristo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, porque o Senhor está habitando em mim. O Pai está habitando em nós. Este é o Consolador, assim como nós lemos. Obrigada por tamanha revelação. Somos guiados pelo teu Espírito. Não, Pai, não entramos em uma falsa doutrina de que qualquer caminho leva ao Senhor. O Senhor é quem nos leva para estar contigo. O Senhor nos leva à sua escritura. O Senhor nos leva a ter uma mente de Cristo. O Senhor é que nos leva para todo lugar. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor coloque isso na mente dos teus filhos, em nome de Jesus. A palavra que vai ser dita, Pai, foi o Senhor quem me enviou. Eu não escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. Então essa é a sua palavra. Nós não escolhemos o Senhor é que nos escolhe, assim está escrito em Salmo 100. Somos ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pasto. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, nos predestinou. Em amor, o Senhor nos santificou. Em amor, o Senhor nos deu vida eterna. Foi tudo em amor, Pai. E agora eu vou falar a tua palavra para que o Senhor seja glorificado nessa ministração. É no Senhor que estamos. Em tudo e em todas as coisas eu te agradeço. A sua palavra não vai voltar vazia. Esta é a minha oração. É assim que eu creio, é assim que eu penso. É assim que eu falo. Aos eleitos e predestinados que vão entrar nessa ministração, eu estou orando para que eles recebam a sua graça e o seu apostolado. Eu estou orando para que eles recebam a sua graça e o seu apostolado. E a sua mensagem, a sua palavra não volta vazia. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Amém, ovelhas. Então, eu nele, eu sou a videira, vós sois os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, por isso que nele somos escolhidos, nele, ele nos elegeu, nele, em Cristo somos eleitos e predestinados, nele, em Cristo, e mais ninguém, ou abençoados, amém? Vamos lá, vamos começar a ministração. Abençoados, glória a Deus pela vida de todos que estão aí, não é? Então, no último, olha lá, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo ensinar, sem o Espírito Santo consolar, sem o Espírito Santo dar-nos o entendimento, nada podemos fazer. Quem dá o entendimento é Ele, quem dá a revelação é Ele. E da última vez, vamos começar aqui, vamos só, abençoado, retroceder aqui um pouquinho na última ministração, tá bom? Que a revelação tem que ficar embotada na nossa mente. Alô, abençoado. A revelação, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade. Isso mesmo, Dava Lima, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por isso estamos vivendo, e vocês vão saber disso agora. A mensagem anterior, quem é o Deus desse século? Vamos entrar em outra mensagem, amém? Então, abençoados, lá em Êxodo 4:10, Êxodo 4, versículo 10. Rapidinho a gente vai fazer um retroceder aqui. Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10. Eu não vou ler tudo porque na ministração não é quem é o Deus deste século,
já foi ministrado, e aos que estavam, e aos que estão seguindo aí o Graça sobre Graça Macedo, não é? Vai saber do que eu estou falando. Êxodo 4, verso 10. Tu lhe farás, Deus falando, não é? Uma conversa aqui com Moisés. Tu lhe farás, então, aqui a partir do verso 15, abençoado. Tu lhe farás. Vamos a partir do verso 11, vai, para não ficar muito fora. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, diz: Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão o levita? Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro. Temos um encontro no MGA, Ministério Graça e Apostolado. Maria tem um encontro com o Senhor em primeiro lugar, claro. E depois com o profeta, pastor e apóstolo Marcos Gomes, não é? Vamos lá, abençoar, vamos lá que eu tenho coisa para falar sobre isso, hein? Ele, porém, disse: Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará. O meu coração se alegra quando eu chego no MGA, vejo aquele povo de Deus reunido para um mover. Adoro. Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Porque o homem de Deus tem revelação. O homem de Deus é enviado por Deus. A palavra que sai da boca do homem de Deus testifica com o nosso espírito. Amém? Guarda isso aí, abençoado. Ou de uma mulher de Deus. Tu lhe darás e porás as palavras Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Moisés, põe as palavras na boca de Arão, que eu sou com a sua boca, Moisés, e sou com a boca de Arão, ó. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a boca dele. Ensinando-vos o que haveis de fazer, ser ensinado. Olha lá, ó, não acabei de ler para vocês? O Espírito Santo vos ensinará. Deus é o mesmo, Hebreus 13, não mudou. Ensinou para Moisés, ensinou para Arão, ensinou para Timóteo, ensinou para Davi, ensinou para Rosário, ensinou para Camila. Ele que ensina. Tu lhe farás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele disse para mim a semana: faz assim, Maria. E eu fiz. Eita, abençoado! Oh, glória a Deus! Ele falará por ti ao povo e será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aqui... E tu lhe será por Deus, Moisés. Então Deus disse: tu lhe será por Deus. Ele falará por ti. Arão vai falar por ti, Moisés. Arão vai falar por ti, Moisés. Eu estou sendo Arão, abençoado, conduzindo um povo aí a passar o Rio Jordão, amém? Eu recebi isso daí. Parece loucura, não é? Mas eu recebi essa palavra, abençoado. Ele falará por ti ao povo. Não tem um negócio aí, abençoados, no governo aí dos homens, não é? Que quando, por exemplo, o presidente, ele tem um governo, certo? Se ele ficar doente e vai haver um mover no Congresso e tal, mas ele está doente, ele não pode falar. Não tem uma pessoa que fala por ele? É desse jeito, abençoado. É desse jeito, amém? Alô? Amém, abençoado? Então, ele está doente, então ele não pode aquele dia, né, para aquela reunião e tal. Então, há sempre um que vai falar, né, por aquele dia, né, por
Ele. Mas quem é o presidente? Fulano. Amém? Ele falará por ti ao povo ele falará por ti ao povo e será por boca e tu lhe será por Deus. Então, Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão e Arão falava com o povo. Deus era com os dois. Deus é com o apóstolo Marcos Gomes, Deus é com a Maria, Deus é com a Dalva, Deus é com você, abençoado, porque Deus é o mesmo. Esse negócio de que nós temos o Espírito Santo, e é vero, temos mesmo o Espírito Santo, somos filhos de Deus, é vero. Porque Deus não fala pelos homens, Deus fala através da boca dos homens, mas Deus fala conosco também, amém? Porque Deus, então eu preciso ir até lá. Às vezes precisa ir, abençoado. Se o Espírito Santo falar para você ir, igual o caso de Jeremias. Jeremias, quero falar contigo, mas vai lá na casa do oleiro. Então, Deus não podia falar com Jeremias, ali mesmo onde ele estava? Então, vai lá que eu quero falar, é lá. Às vezes precisa de ir, abençoado. Se ele mandar ir, tem que ir. Tem que estar muito atento à palavra do Senhor, hein? Toma, pois, ele falará por ti e será por boca e tu lhe serás por Deus. Então, Moisés era por Deus. O povo ali, o Deus ali do povo era Moisés. O Deus daquele povo, né? Nessa antiga aliança, aqui em Êxodo, né? Antes da cruz. O povo, eles ouviam a Moisés. Hoje na nova aliança nós ouvimos ao Espírito Santo. Ouvimos ao ministro de Cristo, mas um ministro guiado pelo Espírito Santo. Vai ter que discernir isso daí, abençoado. Então, o Deus desse século hoje é quem? Moisés. Porque Paulo diz que até hoje, quando lê a velha aliança, histórias de Êxodo, história de Números, por que o povo não recebe o Deus te abençoe, que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo? Deus te abençoe, porque eles lê número 6, 24. Então ali, né, havia sacerdotes que abençoavam. E hoje como é que nós estamos? Abençoados com toda sorte de bênção. Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção. Então não conseguem confessar a palavra, porque até hoje, quando é lido a lei de Moisés, o véu está posto sobre o povo e eles não conseguem refletir a luz inacessível. Timóteo falou, não é? Paulo falou lá em Timóteo, Paulo falou em Coríntios, né, abençoados, deixa eu ver, a luz inacessível, 1 Timóteo 6, olha, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 16. 1 Timóteo 6, 16. Aquele que tem, ele só é a imortalidade. Aquele que tem, ele só a imortalidade. Então, quem tem só a imortalidade? Todos nós vamos morrer, amém? Mas Jesus Cristo, este não morre, nunca mais. Aquele que tem, ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, e ele seja a honra e o poder sempiterno. Amém. Que palavra, hein, abençoado? Eu estava rondando aqui pela minha casa antes de entrar aqui e ele me falou essa palavra, não é? Aquele que tem, aquele que é imortal, aquele que é a luz inacessível, somente ele tem, somente ele não morre, amém? Então nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós vamos ler isso agora, amém? Então, Nete Maria, graça e paz. E aí, então, ele é a luz do evangelho, não é? Ele é a luz do evangelho, a luz inacessível que está sobre nós nessa nova aliança, não é? Então,
Quando se lê lá em 2 Coríntios, né, 3, 4, então, 2 Coríntios 3, ali fala, né, o nosso evangelho, Paulo falou, o nosso evangelho está encoberto. Paulo foi bem claro, o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Então, se perderam na lei de Moisés, o véu está posto, não retiraram o véu, não conseguem ver a luz do evangelho. Aí ministraram aí, né, nos comentários do YouTube, que Deus dê sabedoria para nós pregarmos o evangelho. Que evangelho abençoado? Que evangelho que os ministros de Cristo estão pregando hoje? Qual é o evangelho? Da graça de Deus feita em Cristo Jesus? Então que Deus nos dê sabedoria. Que Deus dê sabedoria aos pastores, aos apóstolos, aos mestres, para pregar a graça de Deus em Cristo Jesus. Este é o evangelho que Paulo diz que está encoberto, mas pela graça de Deus estamos espalhados por toda a terra. Graças a Deus, graças a Deus, fomos tirados, segundo Pedro, fomos tirados dessa corrupção e colocados e transportados para a sua maravilhosa luz, e podemos pregar esse evangelho maravilhoso que Deus nos deu. Está encoberto para eles, para os que estão ainda com um Deus de maiúsculo chamado Moisés. Né? Então Moisés foi por Deus, né, naquele tempo. E agora, abençoado, quem é por nós? O Espírito Santo. Amém, abençoados? Hoje quem é por nós é o Espírito Santo que nos guia e nos envia e nos faz viver esse apostolado, essa graça maravilhosa. A soberba, abençoado de muitos, o abaterá, e depois de abater é cair no buraco, é desfalecer. Diz Provérbios 29, 23. A soberba de alguns o abaterá. Como é bom viver desta maneira, abençoado. Como é bom viver desta maneira. E então, aí a gente vai, né, entrando nesse mover do Espírito Santo, vai tendo gozo, vai tendo o que falar. Não somos mais crentes vazios sem o Espírito Santo, que nada compreendemos. Não somos pessoas indoutas mais quando ficamos debaixo do apostolado. Se você quer aprender, tem que ficar debaixo do apostolado. Recebemos a graça e recebemos o apostolado, por amor do seu nome, por amor de Jesus. Romanos 1, 5, não é? Então, se você não quer ser indouto, eu quero aprender, Maria. Então, é aqui mesmo, abençoado. É aqui mesmo. Então, é no Graça sobre Graça Baceda, no Ministério Graça e Apostolado, não é? Então, alguns joios, né, estão crescendo aí com os trigos, alguns incrédulos aí, né, nem congregam em lugar nenhum e não perde a oportunidade aí de, né, de estar aí falando algo contra nós. Que Deus nos dê sabedoria, realmente, que Deus nos dê sabedoria para pregar este evangelho, e não o evangelho de arrependimento. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se arrepender das coisas erradas que fazemos na terra, não é isso, abençoado, que nós falamos. A gente tem que se arrepender de não matar, não roubar, não é? Então, a gente tem que se arrepender de tais coisas, não andar segundo a carne, não é? Então, se arrepender é a lei de Deus, abençoado, isso nunca vai mudar. Então, é a lei de Deus, não matar, não roubar. Então, se a pessoa faz isso, Gálatas 6, 7, 8, vai preso. Tem leis na terra, abençoado. Você vai pagar aqui mesmo, amém? Pela graça sois salvos, mas isso são coisas terrenas. E aí, abençoados, eu ouvi enquanto eu andava pela minha casa, não é? Veio à mente, não é? Muitas coisas, vêm à mente, muitas coisas. E já me disseram assim, não é? Os evangélicos, os crentes, né? Os crentes têm mania de dizer: meu pastor. Eu tenho um pastor, eu tenho um profeta, eu tenho um mestre, eu tenho um evangelista que me doutrina, que me ensinou, afora o Espírito Santo que me levou até lá, amém? A honra, Malaquias 6, né? A honra, se eu sou o pai, né? Onde é que está a minha honra?
Então, abençoados, primeiro a honra a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Depois, ao ministro de Cristo, não é? Que nos fala uma palavra boa, uma palavra profética, uma palavra que testifica, um escolhido de Deus para estar ali, naquele local. Então, temos que ir, Hebreus 10, 25, temos que ir, abençoado, há um mover lá, amém? Então, esse negócio, de que eu tenho que ir, mas eu também tenho o Espírito Santo, tem que ir, abençoado. Alô, de dois é melhor, amém? Palavra lá, palavra aqui, papai. Então, abençoados, esse negócio de que meu pastor precisa congregar em abençoado. Os crentes não sei o que, tem esse negócio de meu pastor. Eu tenho um pastor, eu tenho um mestre, eu tenho um Senhor. Não posso ser mais que Ele, devo ser igual a Ele. É assim que está escrito. Amém, abençoado? Então dá honra a quem tem honra, dá honra ao Pai, né? O nosso Pai Celestial em primeiro lugar, depois dá honra àquele que está ensinando a nós, amém? Jesus Cristo tirou o véu. Os homens colocam o véu para prender as ovelhas de Cristo, mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Isso mesmo, Dava Lima. Os homens ainda estão com o véu. Bota o véu nos filhos de Deus para que eles não vejam a luz inacessível deste Evangelho, que é Evangelho de Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, abençoado, temos um pastor e esse devemos honrar, amém? Fica aí um recadinho, amém, abençoado? Porque o Espírito Santo manda a gente falar e a gente tem que falar mesmo, não é? A gente tem que falar mesmo. Então, abençoados, a gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo. A gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo e sair dessas confusão, sair dessas conversas tolas, conversa vazia, que não edifica, pessoas vazias, pessoas que não têm conteúdo, para falar de Deus. Tem que sair daí, abençoado. Tem que sair daí. Então tem que estar muito sensível. A pastora Sueli, esposa do apóstolo Marcos Gomes, né, casada há muitos anos com ele, mais de 30 anos, se eu não me engano. A esposa Sueli, a esposa do apóstolo Marcos Gomes, não é? Falou uma frase no aniversário, foi um mover de quarta-feira, no estudo de quarta-feira. Falou uma frase, né, no aniversário do MGA. E aí, ela falou uma frase assim: então estamos juntos, o Ministério Graça Apostolado tem mais de 30 anos e também ela é casada há mais de 30 anos com o apóstolo Marcos Gomes. Essa frase dela ficou em minha mente. Eu já sei o que ele quer, é casada com ele, né, há mais de 30 anos, eu já sei o que ele quer, um olhar dele, eu já sei o que pegar, eu já sei o que fazer, eu já sei como ajudar. Abençoado. Quando nós estamos sensíveis ao nosso marido Cristo, Pai, quando nós estamos sensíveis junto com o nosso marido, que é Jesus Cristo, o nosso marido, o próximo apostolado, não percam, o nosso marido, quem é? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Não percam. Quando nós estamos com o nosso marido, o Espírito Santo, estamos casados com ele, certo? Essa botou aliança no nosso dedo, amém? Dos filhos de Deus. Então, quando nós estamos casados com o marido, nós estamos sensíveis a ele. Sabemos os sinais, e os meus sinais se seguirão. Sabemos os sinais do Pai, do nosso marido, do nosso Deus. Sabemos os sinais. Sabemos discernir sua voz. Esse negócio de que Deus fala comigo também. Deus fala comigo também. Qual é a palavra que Deus falou? Qual é a palavra que Deus falou? Porque quando eu estava pensando, abençoado, nesse assunto, e os crentes também, tudo é meu pastor, é meu mestre. Amém, abençoado? Todos os crentes é meu pastor. E aí o Espírito Santo falou: se não sou, 1 Coríntios 2, né? Porque se não sou
apóstolo, 1 Coríntios 9:2. Se não sou apóstolo para vós outros, ao menos sou para vós. Paulo estava falando com quem? Estava com ele. Paulo não estava falando para os de fora, porque os de fora vai falar assim: ai, também esses crentes, esse negócio de meu pastor. Meu Senhor abençoado, com S maiúsculo, amém? Está escrito abençoado, está escrito. 1 Coríntios 9:2, 1 Coríntios 9:2, 1 Coríntios 9, verso 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, vós que estão aí, né, Maria das Graças, né, Dava Lima, né, Rosária? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Ai, esses crentes aí, esses crentes aí, meu pastor, minha pastora. Ao menos sou para vós, pois vós sois selos. Dava Lima, Maria, Rosária, Camila, Ivanilda, Nete, Maria, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vós sois selo. Juliana Lima, sois selo do meu apostolado no Senhor. Ah, esses crentes aí, entra aí no mover abençoado. Entra aí. Entra aí no mover, porque o Espírito Santo vai falando, hein? O Espírito Santo vai falando. Então, qual é o evangelho que está sendo pregado? Então, a pastora falou isso daí, isso ficou na minha mente, não é? Eu já sei, quando eu olho, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que pegar, eu já sei o que fazer. Então, isso é uma comunhão, uma ligação forte. Assim, no terreno, assim, no espiritual. O nosso marido, uma ligação forte, uma comunhão forte com o Espírito Santo abençoado. E já sabemos discernir quando ele está falando. Mas o véu está posto sobre os filhos de Deus. Em botar os filhos de Deus com lei, com santa ceia, com batismo judaico. Batismo judaico, batismo de João, batismo de arrependimento. O João, ali em Mateus 3, ele tinha obrigação de trazer aquele evangelho. Foi imposta aquela obrigação para ele naquele tempo antes de Cristo, porque Jesus ainda não estava ali. Jesus viria, não é? Então Jesus morreria e ia selar nós com o seu Espírito. Amém? Quem está entendendo, abençoado? Então ali, batismo de João, batismo para arrependimento, batismo que não salva, batismo judaico, batismo para o povo judaico, batismo não para os gentios que somos nós. Já deveriam ter tirado da igreja. Em nosso ministério, graça e apostolado, ministério do apóstolo Paulo, não tem batismo em água, porque este não salva. Estamos batizados com o Espírito Santo nessa nova aliança. Fazem a cruz do Senhor Jesus Cristo em vão. Então, para que ele morreu? Ele nos batizou com o Espírito Santo, mas eles não tiram o batismo da igreja para prender, bota o véu, é para prender as ovelhas de Cristo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Não é, Dava Lima? Batismo nas águas para prender, vem aqui e se arrependa. Se você não batizar, você não tem o Espírito Santo. Na nova aliança, nós nascemos com o Espírito Santo. É preciso que os crentes recebam sabedoria e entendimento do Espírito Santo. Eu oro abençoado para que vocês, porque precisamos ter sabedoria, não é? A ovelha falou aí. Para pregar o evangelho. Eles não estão tendo, os ministros da lei não estão tendo sabedoria, não estão tendo entendimento, não estão tendo temor a Deus. Para pregar o evangelho de Cristo. As igrejas não estão pregando o evangelho de Cristo ressuscitado. Não está trazendo nenhuma igreja não está trazendo o evangelho. Nós não somos pecadores. Ela falou que os pecadores se arrependam aí. Mas o pecado foi tirado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E nós não estamos mais servindo ao pecado.
Esse assunto será ministrado. Vocês aguardem. Se vocês não estão entendendo, vocês aguardem que esse assunto será trazido por Maria. Então a pergunta é essa, abençoado. Falaram aí, eles falam que Deus tenha misericórdia. Este é o tema desta ministração. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. De quem, abençoado? Deus tem que ter misericórdia de nós que recebemos a graça e pregamos o Evangelho de Cristo? Que Deus tenha misericórdia dos pregadores da lei, para eles pregarem, rasgar esses diplomas de apóstolo, de mestre, de não sei o que, de rasgar esses diplomas de teólogo deles e submeter a Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia desses, amém? Nessas coisas terrenas, porque a misericórdia de Deus foi feita por nós, graças a Deus. A misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Qual é o entendimento que esse povo tem de misericórdia? Abençoados, é bom todos saber que o âmago da graça sobre graça, o âmago do ministério graça apostolado, o âmago de Jesus Cristo ressuscitado, o ensino de Jesus Cristo, o apostolado é o ensino de Jesus Cristo. O âmago do ministério graça apostolado é o ensino da graça de Deus feita em Cristo Jesus. O MGA Santo André, o âmago do ministério de Jesus Cristo é o ensino. E este não tem nas igrejas. Compara lá e compara aqui. O que você vai ouvir aqui, você não ouve lá. Por isso que você está aqui. O que você vai ouvir aqui, você não ouve lá. Por isso que você está aqui. Que Deus tenha misericórdia. Este é o tema. Vamos lá para Efésios 2. Não entrei na ministração, vou entrar agora, hein? Vou entrar agora. Vamos entrar agora. Olha para onde o Espírito Santo vai nos levar agora. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 3, abençoado, perdão. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Não pregam que querem prender os filhos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não é? É, abençoado. É gravíssimo a falta do evangelho dentro das igrejas, não é? Gálatas 4, 2. Estão sobre tutores da lei, estão sobre o Deus chamado Moisés. E o véu não é retirado, só em graça o véu vai ser retirado, abençoado. Então, estão sobre tutores da lei. Até quando Deus permitir. Até quando Deus permitir. Gálatas 4, 2. Gálatas, vindo porém a plenitude dos tempos. Ó, vindo porém há mais de 2000 anos, Jesus Cristo na cruz. Porém, a plenitude dos tempos, Ele era a plenitude, Ele era sobre nós e por nós. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Fomos resgatados em Cristo. Batiza hoje, que hoje você está batizado e você está salvo.
Hoje você foi resgatado, hoje subiu no céu, hoje o céu está em alegria. É abençoado. Hoje. Vamos ler aqui. Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha que palavra. Todos vós que fostes batizados em águas. Paulo está falando de águas. Quem falou de águas foi João. João é um tutor da lei. Ali haviam pecadores. Então ali os pecados seriam remidos por um simbolismo judaico, né? Então Hebreus 10 fala sobre isso. Nós não estamos vivendo de simbologia, abençoado. Nós estamos vivendo daquilo que Cristo fez. Dessa forma, olha lá. Pois todos vós que foste batizado em Cristo. Os crentes pensam que batiza na água e aí é batizado em Cristo. Não, estamos batizados na sua morte. Romanos 6, Paulo falou. Pois todos vós que foste batizado em Cristo, foste revestidos de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Batizados em Cristo, batizados em sua morte. Paulo disse, eu não anulo essa graça de Deus por mim feita. Não anulo. Segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu batizar na água, em rudimento judaico, como aqui é simbologia da lei, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Outra que foi para o povo judeu, nós somos gentil. Outra que está antes de Cristo, nós estamos depois da morte e ressurreição de Cristo. Outra que ali Jesus ainda não havia morrido, então não tinha tirado o pecado de ninguém. Quando ele morreu, Colossenses 1,13, aí ele remiu e tirou os pecados. Filipenses 3,15, por isso que nós estamos perfeitos diante do Senhor. Se Deus não te revelar isso, vou-lo revelará, abençoado. Pai, graças a esta luz inacessível que está sobre nós. Efésios. Duas palavras para terminar. Efésios 3. Efésios 3. A misericórdia de Deus foi ter nos batizado com o seu Espírito. Efésios 3. 1 ao 10. Efésios 3, 1 ao 10. Efésios 2, desculpa, abençoado. Efésios 2. Vamos fazer uma leitura aqui agora, não é? E vamos edificar a igreja de Cristo, que são vocês, com prata e com ouro. Alô, vamos edificar a igreja de Cristo com prata e com ouro. Vamos edificar a igreja de Cristo com prata e com ouro. E com pedras preciosas, essa é a palavra. Efésios 2. Ele nos vivificou, ele vos vivificou, olha o verbo, ou abençoados de Deus, os que estão atrás do véu e os que estão à frente. Alô, filhos de Deus, amém? Sal da terra e luz do mundo, vocês são. Efésios 2, verso 1. Ele vos vivificou estando vós mortos. Eu demorei, abençoado, para entender isso daqui. Eu demorei, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo vou-lo revelará. Filipenses 3,15. Ele, quem? Jesus Cristo. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, antes da cruz, em vossos delitos e pecados, antes de conhecer Jesus Cristo, né, nosso Salvador, reconhecer como nosso Salvador, antes de recebermos a salvação, né, estávamos mortos em delitos e pecados, antes de receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador, antes de confessar o seu nome, estávamos mortos em delitos e pecados. Não tem livre arbítrio, não tem eu aceitar Jesus. Salmo 100, ele nos escolheu antes. E nós somos ovelhas e povo do seu pasto. Não há livre arbítrio aqui, porque estávamos mortos
em delitos e pecado, e Ele nos deu vida. E vida com Cristo abençoado é uma outra vida. Amém? É uma outra vida. Estávamos mortos. Morto não fala. Eu vou ali e eu vou fazer, eu vou me batizar. Quando a gente encontra um crente na rua, a primeira coisa que o crente fala, ele fala assim: eu já sou batizado. Eles falam assim: eu já sou batizado. Aí a gente vai perguntar, se a gente perguntar, né? Eu não pergunto, eu só, né? É batizado? Mas você sabia que a gente já está batizado em Cristo Jesus e que esse batismo nas águas é rudimento judaico e tal? Aí a gente começa a ministrar: eu já sou batizado. E eles se calam. Sabe por quê que eles fecham a boca deles? Porque eles não sabem de nada do Evangelho. Eles não sabem. Eles não sabem Efésios 2:8, eles não sabem Efésios 1:4, eles não sabem Romanos 4:25, eles não sabem Romanos 4:23-24, eles não sabem. O que é uma vergonha, né? Graça e paz, Luzia Carvalho, pastora em graça. Efésios 2, Ele nos vivificou estando vós mortos. Eu aceitei Jesus, você estava morto em delitos e pecados. Morto não fala. Rumina isso daí, abençoado, que você vai compreender, assim como o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te revelar, abençoado. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí quando Ele nos dá vida, quando Ele encontrou o povo gentil, quando Ele nos encontrou, nos chamou, nos elegeu, e aí agora a gente já sabe da verdade. Que o pecado foi aniquilado, não é? Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então agora você aceitou Jesus, você está salvo. Aqui a glória é toda para Deus, é toda para Ele, é todo para Jesus. Ele vos vivificou, Ele deu vida eterna. Ele vos vivificou. Ele, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, Ele nos deu vida, morreu na cruz, morreu e ressuscitou, morreu por nós. E nos deu vida. Agora servimos a Deus com entendimento, sabendo que somos salvos, sabemos que somos predestinados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, segundo a carne, que o povo fala que é o diabo. Hebreus 2:14, o diabo está aniquilado pela morte de Jesus. Maria, e esse príncipe do poder do ar, esse príncipe abençoado é a nossa carne. O Espírito Santo me explicou uma coisa, abençoados, quando João, o Espírito Santo me explicou, quando João estava lá na ilha de Patmos, tendo visão, eu vi isso. O Espírito Santo estava aqui falando com Paulo, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente nos filhos de Deus. Então, quando João estava vendo lá na ilha de Patmos, Deus mostrando e dando visão a João, ele estava revelando a graça ao apóstolo Paulo. Levou Paulo até o terceiro céu, revelou a sua graça ao Paulo, fala para eles que o diabo foi aniquilado. Agora o que tem é a carne. Agora nós conseguimos ver isso. Amém? Agora a luz do Evangelho resplandece para nós. Então nós sabemos que há uma carne. Segundo o curso deste mundo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro que aniquilou o pecado, eis aí o Cordeiro, Hebreus 2:14, que pela sua morte aniquilou o diabo. Qual é o mundo que você está, abençoado? Este é o mundo da carne, onde o príncipe, esse já foi derrotado pelo nosso Senhor. Segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Alô, Deus não nos deu um espírito desobediente, não é? Deus nos deu um espírito dele. O espírito abençoado
de um espírito, o Espírito Santo nos espíritos de Deus, não, a carne não opera, abençoado. Amém? Não opera. Ele só opera nos filhos da perdição. Alô? Só nos filhos da perdição, filhos da desobediência. E quando nós confessamos o Senhor, recebemos o Evangelho, servimos a Deus por amor e com santo temor, com reverência. Então, enquanto eles estão lá, nós estamos cá recebendo o Evangelho de Cristo. Foi assim que aconteceu com nós. Enquanto vocês estão lá, recebendo potestade do ar, achando que o diabo está agindo, nós estamos aqui recebendo a revelação de Deus, da luz inacessível. Verso 3: entre eles, todos nós também, todos nós também pensávamos isso. Nossa, é o diabo. Mas agora nós, com a luz do Evangelho, sabemos que é uma carne. Quando anda matando, quando anda roubando, quando anda prostituindo, quando anda com drogas ilícitas, tudo carne, abençoada. Entre ele, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Não andávamos, abençoado. Agora nós bota freio na carne. Agora nós bota freio na carne com o Espírito Santo, abençoado, dominando nós. Oh, glória a Deus. Entre ele, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Olha lá, natureza terrena, carne, né? Segundo a carne, éramos por natureza, andávamos segundo a carne. Agora que nós recebemos o Evangelho, agora nós andamos no Espírito, para não satisfazer as concupiscências, né? Tá? Carne. Amém, abençoado? Deus, porém, que Deus tenha misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Olha lá. Será que essa ministra aí, essa ovelha do Senhor aí, que diz que Deus tenha misericórdia dos pregadores para pegar o arrependimento? Claro, tem que se arrepender, vai ficar matando? Vai ficar roubando? Vai transgredir a lei de Deus? Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus, vou repetir, abençoado, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Que palavra abençoada. Deus, vou repetir, Deus, porém, Deus, vou até pegar a Bíblia, olha abençoado, ó, vou pegar a Bíblia assim, ó, para vocês, ó. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Por isso, pela graça, sois salvos. E Ele nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar. Bom vocês saberem que foi Cristo e não a água do batismo de João. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo.
Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Ah, Maria, mas eu tenho fé. Ué, mas você tem fé e está entrando nessa daí, de batismo em água? Ou você tem fé e está se batizando para ser salvo? Eu pensei que foi Cristo. Eu pensei que pela misericórdia de Cristo fomos batizados. Eu pensei que pela misericórdia na sua morte, Romanos 6, fomos batizados. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Tem crente que ainda não recebeu isto. Por meio da fé. Naquilo que Jesus fez, na bondade, na benignidade de Jesus, o próprio Deus. Tem crente que ainda não recebeu isso, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. A gente só precisa usar a nossa fé e crer naquilo e naquele que o Pai enviou. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Eita, eu vou me batizar, e vou aceitar Jesus, e vou ali, e vou, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto é um dom de Deus. Eu vou me batizar para me ser salvo. É um dom de Deus que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não das obras. Isto aí, abençoado, batismo nas águas. Ai, minha carne vai afundar lá na piscina. Eita, não das obras. Então, a carne afundando a carne. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou falar, eu. Quem fala é Cristo. Quem põe a palavra na nossa boca é Cristo. Não das obras para que ninguém se glorie, porque depois, né? Ah, eu me batizei, então eu tô salvo. Ah, tô dentro da igreja, tô salvo. Eu fui, eu imitei, eu jejuei, eu fiz, então eu tô salvo. Por meio da fé, naquilo que Cristo fez, e não nós. Por meio da fé. Não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas criadas em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Boas obras, para que andássemos nela. As boas obras Deus preparou para nós andarmos nela. Sem batismo. Sem Santa Ceia, sem pãozinho, sem suco dentro da igreja. A igreja de Cristo, abençoado, está limpinha pelo sangue de Jesus. E que o Evangelho, que essa luz inacessível, este que não morre, este que vive e fala conosco, põe palavra na nossa boca, né? Que você receba essa graça. Nós somos regenerados, 1 Pedro 1,23. Nós somos regenerados. Somos salvos pela graça de Deus, somos predestinados, somos raça eleita de Deus. Somos raça eleita de Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1,4, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Fomos revestidos em Cristo. Efésios 2. Revestido de Cristo estamos. Ele nos deu vida, não é? Ele, Deus, porém,
que é riquíssima em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, com Cristo em delitos e pecados, nos vivificou com Cristo, nos ressuscitou e fazendo-nos assentar em regiões celestiais diante de Deus, estamos sem pecado. O Espírito está perfeito em Jesus Cristo, não é? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Jesus Cristo. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, diz o profeta. Pois somos feituras sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Para terminar, 1 Pedro 1, para terminar, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, verso 3. 1 Timóteo 6,16. Esta é a luz inacessível sobre nós. 1 Pedro, tem um mover guardado aí, hein? Afora este, o nosso marido é Cristo. Próximo apostolado. Tem um mover aí, hein? Quem sabe eu não consigo juntar, né? O mover que está guardado, está no forno. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não sei se pastora, se mestre, se evangelista, se só ovelha, se... Receba aí, o abençoado você que disse, né? Maria, está confuso a sua ministração. A minha não, a do Espírito Santo então, né? Porque Deus está falando pela minha boca, abençoado. Deus me entregou o evangelho dele. O Espírito Santo entrega. O Espírito Santo entrega. O Espírito Santo fala pela boca dos homens de Deus. Porque Deus é Espírito e ninguém o vê. Usou a boca de Moisés, usou a boca de Arão, usou a boca de Paulo, Jeremias, Isaías. E Deus conversa com os homens de Deus. Deus não conversa com o filho da perdição. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida. Nos gerou de novo. Estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida, por isso a nova criatura. Tudo se fez novo em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, não pelo batismo em água, não pela Santa Ceia, não pelo pão que perece, não pelo suco que estão tomando aí, dizendo que isto aí é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é espiritual. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dos pregadores para pregar o evangelho que está sendo falado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável. Daniel 12:10 fala que estamos purificados, esbranquiçados. As ovelhas do Senhor vestiu uma roupa nova.
Daniel 12:10. Os filhos de Deus esbranquiçados. Ah, se vocês entenderem o profeta. Ah, se vocês entenderem. Bom estar com um, hein? Para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para nós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. Ó, a fé aqui de novo, abençoado, nós temos uma. Deus deu uma medida para cada um. Só tem que usar ela, né? Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Mas Paulo disse: o nosso evangelho está encoberto. Mas Deus vô-lo revelará quando saírem de trás do véu. Graça e paz, abençoados. Graças a Deus pela vida de vocês todos, né? Termino aqui, Eduardo Oliveira, que está assistindo, não é? Graça e paz a todos vocês. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por essa palavra. Seus filhos vão entrar, vão receber. Sua palavra não vai voltar vazia. Assim eu creio, assim eu penso, assim eu falo. Ministro de Cristo é enviado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se não pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não é apóstolo, não é mestre, não é pastor de ovelhas já reconciliadas com Cristo. Tá brincando de igrejinha, não tá tendo temor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Assim eu oro, assim eu penso, assim eu creio que os que vão entrar aqui, receba a tua graça e sua palavra não voltará vazia para eles. Amém. Graça e paz a todos vocês, não é? Maria Alonso, graça e paz a todos vocês, abençoados de Deus, não é? Tá aí o nosso evangelho sendo pregado através do Ministério Graças sobre Graça Macedo e Ministério Graça e Apostolado, não é? Ministros de Cristo estão pregando o evangelho. Graças a Deus e graças a Deus pela vida de todos que estão recebendo esse evangelho e pregando este evangelho, amém? Graça e paz a todos vocês, abençoados. Até o próximo mover, não é? Próximo mover será quem é o nosso marido. Graça e paz.